E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você percebe o poder que está escrito aqui? Deus deixou nas entrelinhas da sua palavra instruções exatas de como usar a mente para criar, transformar e atrair tudo o que é bom, puro e próspero. Romanos 12:2 revela que os milagres que todos buscam não começa do lado de fora, começa dentro da mente. E aqui está um dos maiores segredos. O poder de mudar qualquer coisa está em renovar o pensamento, em limpar o velho e abrir espaço para o novo. A maioria das pessoas quer mudar de vida, mas continua com a mesma mente que criou os problemas que enfrentam. Querem prosperar, mas ainda pensam em escassez. Querem um novo futuro, mas não conseguem deixar o passado. A Bíblia não está falando de religião, está falando de mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um mandamento psicológico e espiritual. É como se dissesse, enquanto a sua mente for antiga, a sua vida será também. Você escolhe o que planta, dúvida ou fé, escassez ou abundância, medo ou coragem. E o solo da sua mente é fértil. Tudo o que você semeia cresce. Você está pronto para mudar? Porque o primeiro passo é entender. O mundo que você vive hoje é o reflexo exato do mundo que existe dentro da sua mente. E Deus te deu a capacidade de moldar esse mundo. Basta aprender a usar o poder que Ele mesmo colocou em você. Agora, imagine o que aconteceria se você começasse a pensar de forma diferente. Se você alimentasse a sua mente com fé, foco e propósito. O que exatamente você seria capaz de atrair? Tudo o que você vive hoje começou como um pensamento. Antes de existir no mundo, existiu na sua mente. Por isso, o segundo versículo que revela o poder mental escondido nas Escrituras é um dos mais diretos de toda a Bíblia, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Você entendeu o que isso significa? A Bíblia está dizendo que você se torna aquilo que pensa. Se a sua mente acredita que você é limitado, você vai agir como alguém limitado. Se a sua mente acredita que você é fraco, suas decisões serão fracas. Mas se dentro de você existe a certeza de que foi criado à imagem de Deus, com poder, sabedoria e propósito, então tudo ao seu redor começa a mudar para se alinhar com essa crença. A sua mente é como um espelho invisível entre o mundo espiritual e o físico. Tudo o que você reflete dentro dela, mais cedo ou mais tarde, aparece do lado de fora. É por isso que a fé começa na mente, porque pensar é o primeiro ato da criação. Quando Deus criou o mundo, Ele primeiro concebeu e depois falou. A palavra só teve poder porque nasceu de uma ideia divina. Da mesma forma, toda palavra que você diz, toda ação que toma, nasce de um pensamento que você alimentou. O que você pensa, você se torna. E aqui está o que quase ninguém entende. O inimigo não precisa te parar. Basta fazer você duvidar. Se ele roubar o foco da sua mente, ele já venceu. Porque o corpo vai na direção que a mente acredita. Por isso, o campo de batalha não é o mundo, é a mente. A vitória que você busca começa quando você escolhe o que vai permitir crescer dentro de você. A dúvida é uma semente. A fé também é. E o solo decide o futuro. Você não está preso às circunstâncias. Está preso aos pensamentos que alimenta sobre elas. Se mudar o pensamento, muda a realidade. E é exatamente isso que outro versículo poderoso revela, que a mente é o lugar onde a paz, o poder e a prosperidade nascem. Mas poucos percebem que o segredo está em mantê-la firme, mesmo quando tudo desaba. Preste atenção em mim agora, porque o próximo segredo é um dos mais poderosos que existem na Bíblia. Está em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa é a chave que poucos percebem. A paz não vem de fora, vem de dentro. A mente firme é a mente em equilíbrio, a mente que não se deixa dominar pelo medo, pela ansiedade ou pelas vozes do caos. É a mente que aprendeu a confiar. A palavra firme aqui vem da ideia de estabilidade, de raiz profunda. Deus está dizendo, se a sua mente estiver firmada na verdade, o mundo pode desabar, e ainda assim, você permanecerá em paz. A maioria das pessoas tenta consertar a vida antes de consertar a mente. Querem mudar as circunstâncias sem mudar o centro da consciência. Mas a paz não é o resultado da ausência de problemas. É o resultado de uma mente treinada para confiar, mesmo quando tudo parece perdido. E é aqui que entra o poder do foco. A mente que aprende a permanecer focada em algo maior que o medo, vence. É por isso que pessoas com fé genuína parecem inabaláveis. Elas não têm menos problemas, têm uma mente disciplinada. Sabem que enquanto a mente permanecer em Deus, ou no propósito divino, o caos não tem poder para dominá-las. A Bíblia não está apenas dizendo que Deus te dá paz. Ela está dizendo que Ele te conserva em paz. E conservar é manter vivo. Ou seja, quando a mente está conectada àquilo que é eterno, ela não se perde no que é momentâneo. O segredo aqui é simples e revolucionário. A mente que confia cria estabilidade. Quando você se alinha com esse princípio, a paz deixa de ser um desejo e passa a ser um estado.
A tempestade pode rugir do lado de fora, mas dentro de você reina a calma de quem entendeu que o poder de criar paz começa no pensamento. E quando você vive nesse estado, o seu modo de enxergar o mundo muda. O que antes era obstáculo vira aprendizado. O que antes era medo vira movimento. Porque a mente firme não foge, ela transforma. E é por isso que o próximo versículo revela o segredo da força interior, aquele que transforma medo em poder, fraqueza em coragem e dúvida em clareza. Preste atenção em mim agora, porque o que eu vou te revelar é mais do que um versículo. É uma chave espiritual para destravar prosperidade em todas as áreas da sua vida. A maioria das pessoas lê a Bíblia apenas como um livro de fé, mas quem lê com atenção percebe, ela é também um manual de mentalidade. E talvez nenhum versículo mostre isso tão claramente quanto Josué 1:8, onde está escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora imagine comigo, Deus está prestes a colocar Josué à frente de uma terra prometida, um território de abundância. Mas antes de dar riqueza, Deus dá um comando mental: medita nele dia e noite. Deus não está dizendo trabalha mais, força mais ou acumula mais. Ele está dizendo pensa melhor, pensa de forma constante, pensa de forma espiritual, porque prosperidade, antes de ser material, é mental. O segredo de atrair o que deseja está em manter a mente alinhada com o propósito certo. Você pode ter as ferramentas, o talento e a fé, mas se a mente estiver instável, o caminho também será. Deus está dizendo a Josué que a mente dele deve permanecer imersa em sabedoria, porque só uma mente disciplinada é capaz de atrair e sustentar a prosperidade. E esse é o erro de muitos. Querem abundância, mas têm uma mente distraída, agitada, confusa. Pensam em grandeza pela manhã e em escassez à noite. E o universo responde àquilo que é constante, não ao que é momentâneo. Por isso Deus diz: medita dia e noite. Isso é reprogramação espiritual. Quando você medita em algo com frequência, o pensamento deixa de ser ideia e se torna crença. E o que você acredita profundamente, inevitavelmente, se manifesta. A mente próspera é aquela que se recusa a ceder ao medo da falta. Ela foca na semente, não na ausência do fruto. E quanto mais você mantém o pensamento em abundância, mais ela começa a te reconhecer como um canal natural da prosperidade divina. Mas aqui vem a parte mais importante. A meditação bíblica não é apenas pensar, é viver o que se pensa, é fazer da palavra um hábito, uma ação, um modo de existir. Deus está dizendo: medita para ter cuidado de fazer. Ou seja, primeiro você alimenta a mente, depois você age com sabedoria. A verdadeira prosperidade não é correr atrás, é atrair pelo estado mental correto. E é por isso que você precisa entender: toda riqueza nasce primeiro em pensamento. Você está pronto para mudar o seu padrão mental e permitir que Deus te ensine a pensar como alguém próspero? Porque o próximo segredo que eu vou te mostrar revela o que deve ser protegido antes de qualquer riqueza: o coração, o centro da mente. Preste atenção em mim agora, porque o que eu vou te dizer pode mudar completamente a forma como você encara a vida. Existe uma verdade escondida nesse versículo que muitos leem, mas poucos compreendem de verdade. Está escrito em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. O medo não vem de Deus. A dúvida não vem de Deus. A ansiedade não vem de Deus. Tudo isso é o reflexo de uma mente desconectada da sua origem. Deus te criou para governar, não para se encolher. Ele te deu domínio e não covardia. E quando Paulo escreve isso a Timóteo, ele está dizendo: lembre-se de quem te formou. Lembre-se do espírito que habita em você, porque a verdade é essa: o medo é o que acontece quando você esquece quem você é. A fé é o que acontece quando você lembra. A mente inabalável nasce quando você entende que medo e fé não podem ocupar o mesmo espaço. Um expulsa o outro. O medo é a crença no pior. A fé é a crença no melhor. E o que você acredita, cria. Por isso, o versículo não termina em não tenha medo. Ele vai além. Ele diz: Deus te deu poder, amor e mente sã. Poder para agir, amor para se equilibrar e uma mente saudável para escolher qual voz vai comandar seus pensamentos. A mente sã não é a que não sente medo, é a que o domina, é a que transforma o medo em movimento. A que entende que coragem não é a ausência de medo, é ação apesar dele. Quando Deus te criou, Ele soprou dentro de você um espírito que não se dobra diante do impossível. Mas com o tempo, você foi ouvindo as vozes do mundo, as vozes que dizem não dá, você não é capaz, é arriscado demais. E pouco a pouco, o medo foi tomando o espaço que era da fé. Mas agora é hora de tomar de volta o controle. Deus não te deu um espírito de medo. Então, de onde ele vem? Ele vem da dúvida, do hábito de pensar pequeno, da falta de confiança em quem te criou.
E a mente inabalável nasce quando você decide substituir o medo por foco, a dúvida por decisão e a hesitação por ação. O medo paralisa, a fé movimenta. O medo limita, a fé expande. O medo te faz enxergar obstáculos, a fé te faz ver caminhos. E é por isso que uma mente de poder é uma mente que decide agir, mesmo tremendo. Porque o segredo não está em não sentir medo, está em não deixar o medo te dominar. Agora, o que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como você entende a fé. Jesus disse em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê, não quase tudo, não algumas coisas, mas tudo. E o mais impressionante é que ele não estava falando apenas de fé espiritual, estava falando do poder da mente humana quando alinhada à verdade divina. A fé não é um sentimento, é um estado mental, é a certeza interior que reprograma o impossível. Quando você acredita de verdade, o cérebro muda, o corpo responde e o universo se ajusta para transformar a crença em realidade. A fé é a ciência de pensar como se o milagre já tivesse acontecido. É a linguagem da criação. Deus criou o mundo pela palavra, mas a palavra nasceu primeiro no pensamento. E quando Jesus diz, tudo é possível ao que crê, ele está te ensinando um princípio. O que você acredita profundamente se manifesta naturalmente. A fé não é esperar o milagre, é agir como se ele já fosse parte da sua vida. A dúvida ora pedindo, mas a fé agradece por já ter recebido. E é aí que o impossível começa a se mover. A mente que acredita não pede sinais, ela cria sinais. Ela começa a perceber oportunidades onde antes via obstáculos, portas onde antes via muros. Quando você muda a vibração da mente, a realidade responde. Porque Deus se manifesta na mente que realmente confia. A fé é a energia que abre caminhos invisíveis, mas ela só funciona quando você acredita sem reservas, sem plano B, sem olhar para trás. Quando você diz, eu creio, o universo entende, já está feito. E é por isso que Jesus não dizia, espere que aconteça. Ele dizia, seja feito conforme a tua fé. Ele estava dizendo, o poder está na forma como você pensa. Então a pergunta é, o que a sua mente tem criado ultimamente? Medo ou milagre? Porque o que você alimenta internamente é o que floresce externamente. A fé é um pensamento repetido com tanta convicção que o mundo não tem escolha senão se curvar diante dele. Agora feche os olhos por um instante e diga para si mesmo, eu acredito. O novo milagre já começou dentro de mim. E se essa mensagem te tocou de verdade, escreva aqui nos comentários. O novo milagre já está acontecendo em mim. Escreva com fé, escreva com convicção, porque quando você declara, o céu confirma. Preste atenção em mim agora, porque o que eu vou te dizer é o que separa quem vence da própria mente de quem passa a vida sendo escravo dela. Está escrito em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você entende o que isso significa? A Bíblia está te mostrando que a maior guerra que você vai enfrentar na vida não é externa, é interna. Não é contra pessoas, é contra pensamentos. Não é contra o mundo, é contra as vozes dentro da sua cabeça. E Paulo está dizendo, leve todo o pensamento cativo. Ou seja, não deixe que a sua mente te domine. Domine você, a sua mente. O inimigo não precisa te derrubar se conseguir fazer você duvidar de si mesmo. É assim que começa a guerra espiritual. Um pensamento negativo entra, e você acredita que ele é seu. Mas nem todo pensamento que vem até você te pertence. Pensamentos são como flechas. Alguns vêm da fé, outros do medo. E você escolhe quais deixa ficar. Quando Paulo fala em levar cativo, ele está te ensinando uma arma poderosa. Filtrar a mente. Aprender a identificar o que vem da luz e o que vem da escuridão. O medo diz, você não vai conseguir. A fé responde, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O desânimo diz, você está sozinho. A verdade responde, Deus nunca me abandona. É assim que você vence a guerra mental, substituindo mentiras por promessas. A mente é o campo onde o inimigo tenta plantar o caos, mas também é o altar onde Deus planta a sabedoria. E o que cresce depende de quem você alimenta. Se você repete pensamentos de derrota, o seu cérebro vai começar a acreditar que a derrota é normal. Mas se você decide pensar como um vencedor, mesmo quando tudo parece contrário, o seu espírito se fortalece, o corpo responde e a sua energia muda. Todo pensamento que você não domina te domina. Todo pensamento que você não enfrenta te molda. É por isso que o versículo diz, leve cativo. Porque pensamento não se negocia, se disciplina. Você decide o que fica e o que sai. O segredo é entender que o controle mental é um ato espiritual. A fé é a mente no seu estado mais puro. E o medo, a mente sem direção. Então, pergunte a si mesmo agora, quem tem comandado os seus pensamentos? Porque a sua vida sempre seguirá a voz que você mais escuta. Preste atenção em mim agora. Porque o que eu vou te revelar é o nível mais alto que uma mente humana pode alcançar. Está escrito em 1 Coríntios 2,16.
mas nós temos a mente de Cristo. Essa é uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia, e também uma das menos compreendidas. Paulo não está dizendo que um dia você vai ter a mente de Cristo. Ele está dizendo que você já tem, mas precisa aprender a acessá-la. Isso significa que dentro de você existe uma consciência divina, uma sabedoria espiritual que enxerga além do medo, além da dúvida, além das limitações humanas. Ter a mente de Cristo é pensar com clareza, com propósito, com amor. É ver as situações não como um problema, mas como parte de um plano. É pensar com fé quando tudo parece desabar. Cristo não reagia ao caos. Ele o reorganizava com palavras e presença. E é isso que acontece quando você desperta essa mente em si. Você para de agir por impulso e começa a agir por intenção. A mente de Cristo é calma no meio da tempestade, firme diante da injustiça e confiante no impossível. É a mente que não se perde em pensamentos negativos, porque está ancorada na verdade, e a verdade liberta. Quando Paulo diz que nós temos essa mente, ele está te lembrando de um poder esquecido, a capacidade de pensar como Deus pensa, não no sentido de controlar o mundo, mas de compreender o mundo. Quando você acessa essa frequência, o medo perde voz, o ego perde força e o amor ganha domínio. É como se cada pensamento passasse por um filtro de sabedoria divina e só o que é verdadeiro, justo e puro permanecesse. Esse é o estado de consciência de quem vive em alinhamento com o propósito. Ter a mente de Cristo é ver além da aparência e perceber o que é essencial. É falar menos por impulso e mais por direção. É agir não para provar algo, mas para servir. É pensar com propósito e sentir com compaixão. E quanto mais você alimenta essa mente, mais sua vida se transforma. As mesmas situações continuam existindo, mas agora você as enxerga com os olhos de quem entende o significado por trás delas. A mente de Cristo é a mente que não apenas reage ao mundo, ela o recria. Preste atenção em mim agora, porque o que eu vou te dizer pode transformar completamente a forma como você pensa, e por consequência, tudo o que você atrai. Está escrito em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso é muito mais do que um conselho espiritual, é uma lei mental. Paulo está dizendo, o que ocupa sua mente comanda sua vida. O que você repete se torna hábito. O que você foca, cresce. A mente é como um rádio, e você decide qual frequência vai sintonizar, escassez ou abundância, medo ou fé, raiva ou gratidão. Quando você escolhe a gratidão, você muda a vibração da sua mente. E quando a mente muda, a realidade responde. A gratidão é a linguagem da prosperidade, porque ela diz ao universo, eu já reconheço o que tenho, e por isso estou pronto para receber mais. Pessoas gratas não vivem na falta, vivem na plenitude. Elas não negam as dificuldades, mas escolhem ver o que ainda floresce em meio à dor. E é por isso que a gratidão é o antídoto do medo, da ansiedade e da escassez. Ela tira o foco do que falta e o direciona para o que já é. A mente que pratica a gratidão se torna um ímã para o bem, porque a gratidão é a fé em ação. É dizer, mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que eu ainda não tenha, eu sou grato. Isso é poder espiritual. A Bíblia não diz, espere ser feliz para agradecer. Ela diz, agradeça para ser feliz. A gratidão reorganiza o seu interior. Quando você agradece, o cérebro libera serotonina, dopamina e o corpo inteiro entra em harmonia. É como se cada célula começasse a vibrar em uma nova sintonia e tudo à sua volta se alinhasse a essa frequência. É por isso que Deus te chama a pensar no que é justo, puro e amável. Não porque Ele quer te distrair dos problemas, mas porque Ele sabe que você só pode criar o que pensa continuamente. A gratidão não ignora a dor, mas impede que ela te domine. E quanto mais você agradece, mais motivos tem para continuar agradecendo. Então me responda agora, o que tem ocupado sua mente? Porque se o medo ocupa, ele cria, mas se a gratidão ocupa, ela transforma. Preste atenção em mim agora, porque o que eu vou te dizer pode mudar completamente a forma como você lida com o caos da vida. Está escrito em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Veja bem, Deus não está prometendo ausência de problemas. Ele está prometendo presença de paz. A diferença entre quem desaba e quem permanece não está no tamanho da tempestade, está na firmeza da mente. A mente firme é aquela que não se perde nas emoções, não se entrega ao medo, não se curva à dúvida. É a mente que confia, mesmo quando não entende. Quando Isaías diz, cuja mente está firme em ti, ele está revelando um segredo espiritual. A paz não é algo que se encontra, é algo que se constrói. E ela nasce da constância mental. A maioria das pessoas busca a paz mudando o que está fora, mas a verdadeira paz
vem quando você aprende a controlar o que está dentro. Deus não disse, eu te darei paz quando tudo se resolver. Ele disse, eu conservarei em paz aquele que mantém a mente firme. Isso significa que a sua mente é o lugar onde o espírito constrói refúgios. E o que você pensa repetidamente se torna o clima da sua alma. Se a sua mente é instável, o coração vive em guerra. Mas quando você escolhe focar no que é eterno, o temporário perde o poder de te desequilibrar. Uma mente firme é como uma âncora espiritual. O mar pode agitar, o vento pode soprar, mas ela não se move. A confiança é a raiz da estabilidade. E confiar não é fingir que está tudo bem. É acreditar que Deus ainda está no controle, mesmo quando nada parece fazer sentido. O segredo é esse. O mundo muda, as circunstâncias mudam, mas a presença dele não muda. E quando sua mente se apoia nessa verdade, o caos perde o poder de te dominar. A paz não é ausência de guerra, é domínio interior. É quando você aprende a respirar fundo, silenciar os ruídos e dizer, nada vai me tirar do meu centro, porque o meu centro é Deus. Quando a mente se torna firme, a alma se torna leve, porque não é o barulho de fora que destrói, é o barulho de dentro que você não aprendeu a calar. E é por isso que Isaías usa a palavra conservarás, porque paz não é algo que você ganha, é algo que você mantém. Você constrói, cuida, protege, e a cada vez que o medo tentar tomar espaço, você volta o pensamento à fonte. Paz é foco, paz é disciplina, paz é fé em forma de silêncio. Preste atenção em mim agora, porque o versículo que eu vou te revelar carrega um dos segredos mais profundos sobre a mente humana e o poder da fé. Está escrito em Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso não é apenas sabedoria antiga, é psicologia divina. A Bíblia está dizendo que você é o reflexo exato do que pensa continuamente. O que habita a sua mente se torna o molde da sua vida. Se os seus pensamentos são de medo, sua vida se enche de incerteza. Se os seus pensamentos são de fé, sua vida se move em direção a milagres. A mente é o terreno espiritual onde você planta a sua realidade. E aqui está o que quase ninguém entende. O que você planta em silêncio, você colhe em forma de destino. Cada pensamento é uma semente. E toda semente, quando regada com emoção e repetição, cresce. O que você pensa, você cria. O que você acredita, você atrai. O que você duvida, você repele. É por isso que o sábio escreveu, como imagina. Em sua alma assim ele é. Porque o que você imagina não é fantasia, é o início da criação. Quando você imagina algo com fé, o cérebro começa a agir como se já fosse verdade. Deus te deu esse poder. O poder de criar mundos com pensamentos e de transformar sua mente no jardim da abundância ou no deserto da escassez. A escolha é sua. A sua vida não é o que acontece com você, é o que acontece em você. As circunstâncias são reflexos das convicções, e o segredo está em aprender a escolher o que vai florescer dentro da sua alma. Se você quer mudar o exterior, mude primeiro o interior. Porque tudo o que é real nasceu antes invisível na mente de alguém. Os pensamentos são orações silenciosas, e cada vez que você pensa com fé, o céu ouve. Deus te deu a capacidade de pensar como Ele, criar, imaginar, expandir, amar, transformar. Mas é você quem decide se vai usar esse dom para construir ou destruir. Se a sua mente é o jardim, cuide do que cresce ali. Arranque as ervas daninhas da dúvida, regue as sementes da esperança e espere com paciência o tempo da colheita. Porque tudo o que é cultivado com fé floresce, e tudo o que é plantado com medo seca. Então olhe bem para dentro e pergunte, o que eu tenho semeado em mim? Lembre-se, você se torna aquilo que pensa todos os dias. Quer uma vida melhor? Comece mudando o que repete dentro da sua mente. Quer prosperidade? Pense em abundância. Quer paz? Pense em equilíbrio. Quer amor? Pense em servir. Porque quem planta grandeza, inevitavelmente colhe propósito. E se essa mensagem falou com você, é porque Deus está te chamando para cuidar da sua mente como o solo sagrado da sua vida. Curta esse vídeo agora, porque ele te fez lembrar do seu poder interior. Se inscreva no canal para continuar aprendendo a moldar sua realidade através da fé e da mentalidade bíblica. E me diga nos comentários, com fé e convicção, a partir de hoje, eu escolho plantar pensamentos de vitória. Ative o sino para não perder as próximas mensagens, porque uma mente transformada é o primeiro passo para um destino extraordinário.